manada lá dentro, doente, ele desenvolve melhor e tem até a sua alta abreviada. Faz muito bem o contato com animais. E esse fato virou lei. É lei estadual aqui em São Paulo, a lei 16.827 de 2018, que prevê o livre acesso, ingresso e permanência do animal nos hospitais. Mesmo hospital que não permite, a gente entra com uma ação pedindo com base nessa lei e tem que ser dado. Recentemente meu cunhado quebrou, teve uma fratura exposta na canela, tanto que esse cachorrinho que está aqui hoje é o Dolfinho, é o Dodô, é deles. E ele falou para mim, olha, dá para ele vir me visitar no hospital? Eu falei, dá, vamos pegar a lei, vamos para cima, para permitir, porque queria ver o animal. Então vamos usar essa lei. Requisitos, não é aleatoriamente, você não vai pegar um animal, vamos entrar no hospital. Tem certos requisitos. O animal tem que estar numa caixa, num recipiente como desses de viagem, ele tem que estar com coleira, focinheira, carteira de vacinação em dia, atestado de saúde feita pelo veterinário, banho e higienização das patas com clorexidina, tem que ser dado para ele ingressar, para não transmitir doenças, nem bactérias e vírus lá dentro do hospital. Os benefícios: acelerar a recuperação e abreviar a alta hospitalar. Isso já está pacificado e é correto que acontece dessa forma. Né? E também os animais estão sendo usados em creches para crianças com deficiências físicas e mentais, casa de repouso e asilos, que o contato com o animal faz um bem danado para as pessoas que na idade avançada ficam carentes, abandonadas pela família. Aí eu vou entrar naquele mérito que o Dr. Michel falou, que vão deixa o pai, a mãe ao relento, joga numa casa de repouso, que se dane, que se vire lá. E aí ficam abandonados. O animalzinho vai trazer essa interatividade com o idoso, ele vai ter vontade de viver, dar um outro aspecto na vida dele, né? Agora vamos entrar nos animais domésticos em condomínio. Ou seja, pode animais em condomínios? Eu digo que tanto pode como deve. Como deve. O direito de propriedade dos condôminos está assegurado no nosso artigo 5º, inciso 22, e no artigo 170, inciso 2º da Constituição Federal. Ou seja, o condômino ele tem direito à propriedade. O direito está assegurado. Nisso entram também os animais. Limitações. Claro que há certas limitações de convivência em sociedade. Hoje vivemos em coletividade, temos limitações, mas isso não impede de ter um animal. Então, o que deve se empregar? O bom senso e a tolerância. Porque sem bom senso e tolerância, nem a criança vai viver em condomínio. Se nós não tivermos um pouco de jogo de cintura, vira aquela luta, uma disputa eterna, um jogo de litígio infinito, sobrecarregando o nosso já sobrecarregado sistema jurídico que está atolado em papel, atolado em causas e não anda, né? Então, os direitos dos animais estão ressalvados, assegurados no condomínio. Convenção condominial, qualquer convenção condominial pode proibir e expulsar animal? Não, não pode. Porque se fizerem essa expulsão ou proibição, vai caber ação. Cabe ação que eu vou falar mais à frente. Se houver um incômodo extraordinário, que o Dr. Michel falou, o que seria um incômodo extraordinário? Um animal latir sem parada, constantemente sem parada. E daí mesmo assim deve-se observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Só nesse caso, que está afetando diretamente os condôminos, o animal vai ter que sair, infelizmente, do condomínio. Mas, se o animal late, quando eu chego em casa, todo animal faz festa. Eu chego em casa com o cachorro, a primeira coisa que os meus fazem é correr, pular em mim, abanar o rabo e late sem parar por um período, 10, 15 minutos. Isso não configura incômodo extraordinário. É o único modo de o animal se comunicar. É o modo de mexer a cauda e se expressar, porque ele não fala, o jeito dele é latir. E temos que ter certa tolerância para com isso. Aplica-se no condomínio, por analogia também, a regra que é utilizada para as crianças. Porque criança também se excede,
brinca, às vezes comete certos deslizes. E o animal também. Nós temos que ter essa flexibilidade, tanto com crianças como com animais. Medidas judiciais cabíveis contra a proibição e expulsão dos animais em condomínio. Cabe ação de nulidade da convenção condominial por falta de amparo jurídico e liminar em ação cautelar no juizado comum ou especial, obstando, barrando os efeitos ilegais da convenção. São permitidos quantos animais o condômino desejar. Se ele quer ter 10, 20 dentro da propriedade dele, ele vai ter. Desde que não incomode os outros, tenha respeito pela segurança, pela saúde, higienização, ele vai poder ter quantos animais ele quiser lá dentro. E ninguém vai poder falar nada. Porque se entrar, a gente entra com aquela ação para parar qualquer empecilho. Então, é crime de constrangimento ilegal a decisão da Assembleia que proíba a entrada dos animais nos elevadores e acessos comuns das áreas úteis do condomínio, bem como obrigar o tutor a carregar o seu animal no colo. Por quê? Porque seria desarrazoável. A pessoa tem um animal de grande porte, como vou obrigar você a levar um bernese no colo? Sem cogitação. Você vai se herniar, vai acabar com a sua coluna. Por quê? Porque querem assim, porque o pessoal tem medo, Mas não, por isso que existem regras. Vai usar coleira, focinheira, que é a lei da posse responsável. Não pode obrigar. Se obrigar, vai configurar constrangimento ilegal, que é crime previsto. E também afeta o direito de locomoção, tanto do condômino quanto do animal, que está previsto no artigo 146 do Código Penal, combinado com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Também configura crime de constrangimento ilegal a proibição de visitantes. Eu vou visitar o Eduardo lá no condomínio dele, ele fala, pô, você não traz aí o cachorro para me alegrar um pouco, que eu não posso ter, você leva para mim para eu brincar um pouco, vamos lá. Eu vou lá. Se me barrarem lá, isso é constrangimento ilegal. Cabe ação, porque os visitantes com seus animais também são bem-vindos. E cabe indenização por dano moral para o tutor, tanto o que mora no condomínio, quanto o tutor que está levando o animal. Leis estaduais e municipais de transporte de animais, ou seja, a Lei Municipal 16.125 de 2015, em São Paulo, permite os animais em ônibus, metrô, sendo que o tutor paga uma passagem para o pet com limite de 2 animais no transporte público. Projeto de Lei 127 de 2015 permite animais em ônibus, metrô e trem. Requisitos também são observados de pequeno porte, até 10 quilos em container, com horários delimitados, né? Das 4 da manhã às 6 da manhã, das 10 às 4 da tarde e das 9 à meia-noite. Mas há exceções. Aquele cachorro que tem uma consulta, uma cirurgia agendada, o cão-guia que está sempre com cego, esse tem livre acesso, a qualquer hora ele pode ingressar. Precisa de uma autorização em 2 vias, com justificativa, local e horário, assinada e com registro do médico veterinário. Então, tudo tem a lei da posse responsável. Casos práticos de maus-tratos. Animais usados como cobaias por empresas farmacêuticas, de cosméticos, de tabaco, alimentícias, em circos, aquários, zoológicos, etc. Muita gente fala, filho, vamos lá no zoológico, vamos no aquário, pensa que o animal está sendo bem tratado. Quando você chega lá, você vê o animal andando em dócil, de um lado para o outro. Você fala, olha, acha bonito, o animal está confinado. É uma prisão perpétua, tanto no aquário quanto no zoológico. E no circo pior, usam de métodos de choque, eletrochoque, para o animal ficar condicionado a fazer certos truques para animar a plateia. E o que eu falei, o tabaco é uma judiação. Eles pegam um cachorro, brigam, enfiam a máscara, ele fica inalando todas as substâncias cancerígenas do tabaco, desenvolve a doença, porque eles obrigam a induzir a doença, para falar que isso para fins
de tratamento para o humano, sabe? O absurdo. Cosméticos, tudo que eu citei. Muitos aqui sabem o caso do Instituto Royal. O Instituto Royal dos Beagles. Eles pegam a raça Beagle porque é muito dócil, tudo, para usar como experiências. E os animais eram dissecados vivos lá. E uma pessoa ouviu os gritos, os urros e gemidos dos animais e botou a boca no trombone. Aí foi toda a imprensa, foram os proteção animal, tudo, e invadiram, estouraram o cativeiro, que era um cativeiro, e resgataram os Beagles. Tomaram processo porque está invadindo a propriedade privada. Mas foi para os bem dos animais, né? E soltaram eles. A questão das fêmeas usadas como matrizes reprodutoras. Geralmente, as cachorras, as cadelas, são usadas nos canis como matrizes reprodutoras. Elas parem, até ficarem um trapo. Com trauma, doenças físicas, psicológicas, para quê? Visando o lucro do canil para a venda dos filhotes. Então você vai comprar, que bonitinho o filhote. Você vai ver a fêmea que está para trás, está detonada. Então, vai comprar de canil, não é para não deixar de comprar. Pega canil responsável, que está cadastrado nas associações, não esses clandestinos, onde essas barbaridades ocorrem. Mutilações dos animais para fins estéticos. Quem já não ouviu falar? Doberman. Qual é o padrão da raça? Corta a orelha, corta o rabo. Só que o rabo é uma extensão da coluna vertebral, que o animal usa para espantar a mosca, para fazer agrado, carinho, que é o jeito dele se comunicar, e assim com várias raças. Para fins estéticos, para quê? Fim mercadológico, comercial, para ter mais lucro e vender os filhotes. Hoje está proibido. Existe uma resolução 1027 de 2013 do Conselho Federal de Medicina Veterinária que proíbe. A questão da zoofilia, que é um absurdo, super arcaico, que é manter relações sexuais com os animais. É uma excrescência sem tamanho. Patológico, psicótico. Castração e CCZ. A importância da castração dos animais, eu já falei, porém o Centro de Controle de Zoonoses é meio radical. Eles pegam os animais abandonados, confinam lá por um certo período, de 1 mês, 2 meses. Esse animal, por ser velho, doente, ele não é aceito pela sociedade. Ele fica lá e não é adotado. O que eles fazem? Eles eliminam, matam esse animal para dar oportunidade de ingresso de outros. Isso também está acabando, que o pessoal está combatendo. Quem não ouviu falar do caso Manchinha versus o Carrefour? O Manchinha foi morto a pauladas e tudo pelo segurança do Carrefour. Isso ocasionou um grande problema. O Carrefour ocorreu em 28 de 11 de 2018. Houve uma forte represália da sociedade, que não aceitou esses maus tratos. Houve até o fechamento das portas e encerramento das atividades no Carrefour de Osasco por um dia. A repercussão foi tão grande que surtiu o efeito lá na França, perto do Arco do Triunfo, na sede do Carrefour. Foi um burburinho tremendo. O Carrefour foi condenado a uma indenização de R$1 milhão destinados para um fundo de cuidados de animais, que se descumprir com multa diária de R$1.000 por dia. As correntes de luta e resistência e defesa animal, que são muito importantes. Elas são radicais? São. Mas sem elas não conseguiríamos os direitos que os animais têm até hoje assegurados. Quais sejam? Bem-estarismo. O que significa o bem-estarismo? O próprio nome diz. Prega o bem-estar animal e a criação de leis para minorar seu sofrimento. Em contraposição ao bem-estarismo, porque o bem-estarismo vai muito na onda, vai matar o animal para consumo da carne? Tudo bem, desde que ele não sofra tanto, minore o sofrimento, pode. Outras correntes mais radicais vão contra o bem-estarismo, que seria o abolicionismo animal, que foi inspirado na abolição da escravatura. Assim como os negros, os escravos, eram escravizados, dominados, explorados, feridos e até mesmo mortos, também acontece isso com os animais. E essa corrente fala que os animais também têm que ter sua abolição, assim como os escravos. Então, inspirado na abolição da escravatura, defende a justiça para os animais, com a sua libertação,
convívio direto com a natureza e criação de mais direitos para os animais. E a corrente da libertação animal, que prega a libertação da exploração dos animais e a criação também de mais direitos. Todas essas correntes utilizam-se de protestos veementes em prol dos animais. Surge, em consequência dessas correntes, mais duas. A do vegetarianismo, que prega a nutrição saudável e o não consumo de carne de animais. O vegetarianismo é mais baseado na alimentação mesmo. A nutrição saudável, a alimentação saudável e o não consumo de carne. Porém, surge como mescla de tudo isso que falamos, o veganismo. O que seria o veganismo? A palavra veganismo surge de pessoas que eram vegetarianas. Era um líder dos Estados Unidos, americano, ele não estava contente com o vegetarianismo. Ele falava, só olha para o lado de não consumir carne. E eu estou do lado dos animais, isso daí não está me satisfazendo. Então vou pegar a primeira palavra, ve, e o final, ismo. Eu crio o veganismo. Que seria o quê? É um movimento muito maior. Além de não consumir carne, também não usar vestimentas de produto animal, nada que seja de origem animal. Um cosmético que faz teste em animal, a mulher que é vegana, ela não vai utilizar. Pele, couro, nada utilizado. Então, ele tem uma coisa não só de não consumir a carne vegetariana, mas também esse lado contra o consumo de produtos de origem animal. Todas essas correntes e movimentos foram cruciais na conquista dos direitos dos animais. Especismo, muito importante. O que significa o especismo? Se vocês verem aqui, para os animais, todos os humanos são nazistas. Está meio desfocado a foto, mas vocês vão ver. O nazismo não impediava corpos que matavam, que eram contra o regime, aquela coisa de contra negros, judeus, vamos perseguir, vamos matar. O Hitler usava muito disso. E com os animais tem sido isso, confinamento e esse amontoado de animais também. Então, o que seria? O especismo é uma ideologia que prega a superioridade do ser humano com relação aos animais. Ou seja, o ser humano se acha, porque é racional, ele se acha superior. Tão superior aos animais que ele acha que pode usar, dominar, escravizar, ferir e até matar o animal, a seu bel prazer. Porque ele é superior, ele é igual a raça ariana para o Hitler. O ser humano se acha assim, ele é superior a qualquer animal, ele pode fazer tudo. E ele utiliza de preconceito, intolerância e discriminação. Tanto que se usa a analogia com o sexismo, que é o machismo, o racismo e a homofobia. Tem o mesmo link com o especismo. Menosprezo pelo princípio da igualdade. O princípio da isonomia da igualdade cai por terra com o especismo. Desconsideração pelos interesses e os direitos dos animais. É flagrante isso. Tanto que ele domina, escraviza e explora os animais. Várias formas de especismo existem, de maus tratos variados. Em contraposição surge o movimento do antiespecismo para combater o especismo. Porque esse movimento do antiespecismo fala que a dor nos torna iguais, seres humanos e não humanos. E é nessa igualdade de direitos que devemos focar. Os animais têm os mesmos direitos e interesses que nós. Por quê? Porque nós somos seres sencientes, tanto humanos quanto não humanos. Nós sentimos dor, sentimentos como o animal sente. O principal, que é a nossa bandeira, o principal para finalizar essa palestra. Os animais, aqui o cachorrinho, não são descartável. Ele não é um microfone, ele não é aquela garrafa de água, não é o copo, não é a lapiseira do Dr. Michel, ele é um sujeito de direito. Os animais não são bens, não são coisas, muito menos objetos descartáveis. Não são os bens semoventes que o Código Civil fala. São seres sencientes, que têm emoções e sentimentos como nós, e assim devem ser tratados. Devemos respeitar os seus interesses, o direito à sua existência, a existência dos animais, seu direito à vida, à coexistência conosco, humanos,
têm o direito de não serem maltratados e de serem de fato reconhecidos como sujeitos de direitos. Como esses sujeitos de direitos é a nossa luta, para que sejam encampados diretamente como direitos fundamentais e cláusulas pétreas, constantes no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. O dia que os animais forem reconhecidos como sujeitos de direitos, como direitos fundamentais e cláusulas pétreas na Constituição Federal, eu quero ver a vaquejada, a farra do boi, os rodeios e toda essa barbaridade que está acontecendo com os animais, porque eles se usam como manifestação cultural, porque está lá, manifestação cultural e patrimônio imaterial da humanidade, a vaquejada, a farra do boi e o rodeio, assegurados como cláusulas pétreas e direitos fundamentais aqui. E o animal que tem? Ele só tem lá no artigo 225 da Constituição Federal, na Lei de Crimes Ambientais. E é com isso que a gente tem, nós advogados, de lutar constantemente numa luta incansável, de Davi e Golias a favor dos animais. O dia que eles estiverem aqui, reconhecidos como sujeitos de direito, eu quero ver a vaquejada, a farra do boi, todos os tratos como o rodeio vigorar, porque vão estar em pé de igualdade. Tanto a manifestação cultural de quem defende essas manifestações culturais, do rodeio, da vaquejada e de tudo isso, da rinha de galo,